Fala aí, galera, aqui quem fala, voz. Estamos aqui falando sobre um assunto um pouco polêmico que na verdade eu já tinha feito um vídeo no mesmo dia que foi lançado, sobre um vídeo que a Natasha fez, Radar Geek, lá no canal Content TV, e eu até tava upando esse vídeo, aí eu cancelei porque eu não queria entrar em treta e pode dar uma dor de cabeça sem noção, e me incomodava muito não ter falado nada esse tempo todo, então eu falei, foda-se, vamos lá. Ela fez um vídeo falando sobre feminismo, machismo nos jogos, né? Jogos que são um assunto que interessa a todos nós no canal e na comunidade gamer. E antes de mais nada, eu tenho que deixar clara a minha posição, porque esse aqui é um assunto que pode criar muitos espantalhos de quem fala sobre ele, ou até maus entendidos, né? Na questão de gênero, direitos, deveres, respeito, na minha opinião, não existe nenhuma diferença entre um e outro. Todos somos indivíduos e todos merecemos respeito, todos devemos ter o mesmo direito, certo? Vamos passar esse ponto. Ok, ela começa definindo o machismo e feminismo, dizendo que as pessoas não sabem do que se trata, né? Todas elas que fazem definições ou falam de alguma coisa, uma forma diferente dela, claramente não sabem do que estão falando. E o que, na minha opinião, é uma posição tanto arrogante, eu não acho muito interessante, porque você não sabe o que as pessoas sabem e às vezes elas estudaram um pouco além do que você estudou e por isso elas podem ter uma opinião um pouco diferente. Por exemplo, a gente pega a definição que ela usou de machismo e fala que é uma superioridade sobre a mulher, um chauvinismo e tudo mais. E, bom, se você procurar em dicionários, você vai realmente encontrar esse significado, mas não só. O machismo também pode ser a macheza, o comportamento masculino em si, né? Tudo que o homem tende a fazer, seja positivo, seja negativo. Então, muitas pessoas também estão usando esse significado. Além disso, a palavra original era completamente focada, aliás, eu acho que era 100% focada só nesse significado, e ela foi alterada por movimentos ao longo dos anos, né? Então eu vou deixar um link na descrição que fala justamente sobre isso, vocês vão poder ler lá, uma história um pouco interessante. E a gente vê assim, né, que muita gente fala, tem um certo movimento que luta contra tudo que é masculino, ou seja, uma luta literalmente contra o homem. E quando a gente pega uma palavra que simboliza o homem em si, e é usada para dizer que é algo ruim, algo negativo, algo que causa malefícios à sociedade, e pega a mesma palavra na versão feminina e fala que é um movimento sobre igualdade e que é bom para todos, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Isso sem ter que saber aí sobre a história da palavra em si, certo? Mas vamos deixar esse ponto de lado porque não é o foco, né? Não é a questão dos games na discussão. Bom, ela começa aqui falando também sobre o estigma, né, que pessoas falam que os gamers sofrem aí uma estigma negativa, que são mal vistos pela sociedade, por mulheres com muita frequência e tudo mais, e ela falou que discorda. E eu pensei, ótimo, legal, cara, ela vai mostrar porque que isso é falso. Só que isso não aconteceu, né? Ela ouviu, né, falar isso, pegou esse personagem fictício, né, um homem que estaria reclamando desse tipo de tratamento, dessa falta de aceitação, e ridicularizou ele, falando que você joga mal, não sei o que. Claro, insultos um pouco diferentes do que ele diz que está acostumado a escutar, mas não deixam de ser insultos, não deixam de ser uma humilhação. Ou seja, foi uma digamos assim, foi uma oportunidade perdida, né? Foi um negócio desperdiçado, poderia ter sido um estudo, sei lá, alguma coisa que mostrasse que gamer era pegador, que era alguma coisa muito bem vista, que era cobiçado, que todo mundo gostava de gamer, o que eu acho que é muito difícil de encontrar, porque até onde eu saiba não condiz com a realidade, mas não foi nada nem remotamente parecido com isso. Foi, os gamers falam que são mal vistos, né, que sofrem um estigma e um preconceito por serem games. Eles são humilhados e tudo mais, então eu vou humilhar eles mais um pouco. Tipo isso. Depois ela também fala sobre os insultos, né? Que ela jogava com um grupo de amigos, um grupo fechado e tal, e ela não via insultos contra a mulher, lógico, são todos amigos, ninguém vai se insultar. E aí depois ela falou que foi jogar com os random da vida e começou a ver vários insultos, gente falando coisa pesada, coisa para a mulher, porque ela era mulher. E eu não vou tirar a razão dela nessa questão, mas eu vou levantar um contraponto aqui na argumentação dela. Ela falar que ela recebia os insultos por ser mulher, né? Que o homem provavelmente não receberia esses insultos. Sim, verdade, mas a gente tem que parar de inventar a resposta para os problemas e começar a analisar quais são os problemas, quais são as situações. Primeira coisa, quem insulta alguém na internet? Certamente uma pessoa ou muito jovem ou muito escrota, né? Uma pessoa que tá querendo ser escroto mesmo. Às vezes não é uma pessoa escrota, mas tá querendo ser escroto. Senão não estaria insultando. Então a pessoa quer ser escrota, ela quer te insultar, quer te deixar puta da vida
e aparentemente ela sabe que você é mulher. Se não soubesse, não ia falar nada disso. Então, quais são os insultos mais pesados para uma mulher, o que mais pode irritar uma mulher? Se te chamasse de boiola, você ia ficar nervosa, você ia dar risada, a intenção do cara é te deixar rindo ou é te deixar puto da vida, né? Então o cara tá lá querendo te insultar, tá querendo te encher o saco, tá querendo te tirar do sério, tá querendo te deixar mal, essa é a intenção dele, te deixar mal, e ele falou justamente, ele, né, eles, elas, sei lá, falam justamente aquilo que vai te deixar mal o suficiente para fazer um vídeo reclamando disso. Então, na opinião assim do troll, do escroto e tal, missão cumprida. Era exatamente isso que eles queriam, te deixar puta da vida. Então, não são insultos que estão existindo aí por você ser mulher ou por serem mulheres, mas apesar de serem insultos que só estão te afetando, só estão sendo direcionados a você por ser mulher. Intenção é tudo. Os caras querem te deixar puto da vida e dependendo da pessoa, se eles têm qualquer dado sobre a vida pessoal da pessoa em questão, eles vão usar isso pra fazer um insulto mais direcionado, mais específico. Certo? Bom, pulando esse ponto aí, ela fala no finalzinho aí do vídeo sobre a questão profissional, né? Ela trabalha com desenvolvimento de game e tudo mais, e um amigo esse aqui, ele deu um exemplo muito bom sobre isso. Mas antes de entrar no exemplo, eu gostaria de falar o que acontece, né? É uma conspiração anti-mulher no mercado e tudo mais. Eu diria que não. Eu diria que é muito pelo contrário. Eu também estou na área, apesar de não estar exercendo desenvolvimento nem nada. Não gostei muito do que vi. O que acontece é que nós temos alguns arquétipos, né, uns estereótipos assim, do que cada profissão é, né? Então, e esses arquétipos, esses estereótipos, eles não vêm do nada. Eles vêm da nossa experiência, do dia a dia. Toda vez que você vê um desenvolvedor, alguma coisa, você vê um cara lá falando do game que fez. A comunidade gamer real, como você mesma disse, cara, essa comunidade, ela tende a ser majoritariamente masculina. São homens que jogam, né, que adoram, que gastam muito dinheiro com game, com consoles, com computadores foda e tudo mais. Então, tanto as pessoas que saem desse grupo dos fãs e entram no mercado, quanto os caras que estão no mercado, provavelmente tem muita coisa em comum, são homens. E sim, as mulheres são a minoria nesse mundo gamer. Isso não quer dizer que elas estejam sendo excluídas, mas o importante é que, por termos criado essa visão de o que é um desenvolvedor, nós vamos sofrer uma estranheza aí quando a gente vê qualquer coisa, não é por ser de mulher, qualquer coisa que foge desse padrão. Por exemplo, o exemplo do Ace. Se você vai lá numa conferência de game e tudo mais, e aí chega lá o desenvolvedor, né, o principal, o arquiteto, o lead designer, alguma coisa assim, e chega lá um cara bombado com cabelo loiro, todo penteado, com roupa de surfista, uma prancha na mão, né? Todo mundo vai falar, que porra é essa? Tipo, pode até não falar, mas pode achar meio estranho, vai ficar com o pé atrás, vão ficar imaginando, peraí, isso daqui é sério, é um jogo sério, é um jogo legal, independente do conteúdo do jogo, o pessoal vai ter uma estranheza, e essa pessoa que foge do padrão vai ter que conquistar aquele público para poder expor a sua competência, o seu trabalho e tudo mais. Isso acontece com a mulher, por exemplo, que também foge do estereótipo do que a gente acha que é um desenvolvedor de jogos e tudo mais, e poderia acontecer com qualquer tipo de pessoa, qualquer grupo, né? Então, ou seja, não, o foco que eu estou querendo dizer não é uma perseguição antifeminina, né? Pelo menos no meu caso, era justamente o contrário. O coordenador do curso, os professores, as professoras, os alunos, todo mundo tratava assim as mulheres, as poucas mulheres que a gente tinha na minha classe, né, na faculdade de tecnologia em jogos digitais, tratava muito, muito bem. Nunca se envolveram em nenhuma treta, nenhuma polêmica, nunca foram maltratadas, ninguém nunca levantou a voz contra elas, nunca xingaram elas. Cara, tratava 1 bilhão de vezes melhor do que qualquer outro aluno naquela sala. E mesmo assim, elas acabavam saindo porque elas falavam... Cara, eu achei que ia ser legal e tal, mas eu não tive interesse... Eu não gostei dessa história de programação, eu não gostei de diversas coisas que vinha no curso, da matéria em si, não das pessoas, né? As pessoas tratavam muito bem, aliás, elas mantiveram contato aí com a galera que continuou, não teve nenhuma relação hostil, nenhum motivo assim para sair. A gente vê também isso daí, a própria Steam fazendo torneios de programação, não sei o que, querendo dar prêmios para as mulheres, não sei o que, para incentivar elas a entrarem, e incentiva algumas, mas não é muita coisa, é questão de interesse, né? Eu vou também sugerir que vocês pesquisem também o paradoxo da igualdade ou o paradoxo norueguês, independente do nome que vocês encontrarem. Normalmente esse tipo de conteúdo é muito mais fácil de ser encontrado em inglês
do que em português. O Brasil está engatinhando muito nessas pesquisas, a gente está com muita informação errada, muita informação sem pesquisa e sem embasamento, mas lá fora esses assuntos já estão um pouco mais batidos. E vocês vão ver o que acontece quando um mercado de trabalho se torna muito, muito mais livre e as pessoas podem realmente escolher o que elas querem, o que acontece, né, na diferença entre as escolhas masculinas e femininas. As pessoas acham que iam se igualar mais, né, em países onde falam oficialmente extinguimos o sexismo. E foi justamente o contrário, né? Quanto menos, entre aspas, sexismo, quanto menos estereótipos e imposições sociais, mais divergentes os mercados se tornaram, né? Países mais tradicionais, conservadores, onde tem ali certas imposições, tende até mercados mais mistos do que o contrário, a não ser que seja em situações, por exemplo, não lembro se era na Arábia, onde que era, que falava, por exemplo, a mulher não pode pilotar avião, aí não tem jeito, aí é lei e é o Estado falando, não, isso aqui não pode acontecer e aí é 100% masculino. Mas tirando esses casos, tem um mercado bem mais misto. Outro exemplo seria um kibbutz na Israel. Procura aí em inglês, experimento kibbutz Israel. Você vai ver ali, igualdade também, pode botar nas keywords. Eu vou ver se eu acho aí de novo, que fala justamente sobre isso, né? Uma comunidade aí onde as crianças eram criadas num casarão, sem família, sem pai, sem mãe, sem modelos masculinos e femininos, na comunidade onde todo mundo fazia todas as tarefas, seja cuidar de casa, seja sair, tudo igual. E depois de algumas gerações, as crianças criadas nesse ambiente completamente neutro acabavam reivindicando seus papéis, né? As mulheres, por exemplo, principalmente as mulheres, elas falavam, cara, eu não estou me sentindo feliz, realizada, eu quero ter meus filhos, eu quero criar meus filhos em casa, eu quero ser mãe. E aí eles acabaram voltando para o modelo, entre aspas, sei lá, sexista, mas não é sexista, né? Um pouco mais tradicional, por livre e espontânea vontade, sendo que eram gerações que não tiveram nenhuma influência, nenhum papel de gênero imposto a elas, certo? Então, meu ponto nisso tudo é a questão do desenvolvimento dos jogos. Dá para incentivar? Dá. Dá para tentar atrair mais mulheres para o ramo? Dá. Eu, pessoalmente, gostaria que tivesse mais mulheres no ramo, no desenvolvimento e na comunidade gamer? Com certeza. Mas eu não sei se é possível chegar na igualdade 100%, assim, tipo 50-50, como muita gente quer, pelo desinteresse do público feminino. Simplesmente, né, colocando em palavras simples, seria isso, um público que parece que não tem tanto interesse. Fala, mas não é o preconceito que afasta não sei o quê, mas a gente não vê em nada disso em nenhuma outra área da sociedade, inclusive, né, como foi falado, no mercado de trabalho. Certo, galera? Qualquer coisa a gente retoca aqui nesse assunto. Eu, pessoalmente, preferia passar longe, porque isso aqui vai dar uma treta maligna, e o foco do canal é outro, mas mesma coisa de sempre, né? Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, curta e compartilha os vídeos, que ajuda bastante, siga no Twitter e no Facebook também, beleza? Então, valeu e falou!